Ciro, caminhoneiro e gamer? E Bolsonaro mente descaradamente na ONU. Fala pessoal da Ciro Progressista, aqui estou eu de novo, Paulo Henrique Faria, para mais uma análise política, mais uma análise de conjuntura aqui no canal para vocês. Antes de começar, como eu sempre faço, e nunca é demais lembrar, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, dê like se gostou, dislike se não aprovou e comente sobre tudo que eu vou expor aqui agora para vocês, certo? A gente está chegando em 8.800 inscritos, muito obrigado a cada um de vocês que se inscreveu aí nos últimos meses, que dá like, que comenta, que engaja, que compartilha os nossos vídeos na internet afora. Beleza? Então, agora vamos falar o que interessa, né? Bom, como eu explanei na chamada, né, Ciro Caminhoneiro e Ciro Gamer. Primeiro, o Ciro Caminhoneiro. Ontem, na segunda-feira, dia 20, vocês devem ter visto que teve uma peça publicitária muito bem elaborada, muito bem feita, primeira de muitas, a bem da verdade, do Ciro dirigindo um caminhão, dele com ótimas tomadas, dentro da boleia de um caminhão da Volvo, né, muito bonito, diga-se de passagem. Não sei exatamente onde, mas eu desconfio que seja em algum lugar do Nordeste. No final eles deixaram claro que o Ciro está tirando a carteira necessária para se dirigir caminhão, que é a categoria C. Não é? Enfim, foi muito bom esse vídeo, primeiro, e segundo, porque ele dialoga com quem? Com um público que ainda é muito bolsonarista, que é o público dos caminhoneiros. E é sempre bom a gente tentar dialogar com essas pessoas para mostrar o quão nocivo é o governo Bolsonaro. Por mais que muitos deles ainda são ligados ideologicamente ao Bolsonaro, nós temos que mostrar que, muito por conta desse governo ridículo do Bolsonaro, eles estão perdendo dinheiro, né? O diesel está muito alto, não é? A economia está em debacle, né? Estagflação, como eu falei no último vídeo. Isso impacta negativamente para as empresas e, logicamente, para a ponta, que no caso é os caminhoneiros, os motoristas de caminhão do Brasil inteiro. Não é? Então é muito bom, é sempre muito salutar quando o Ciro Gomes e o João Santana fazem esses vídeos, não é? Eu fiquei sabendo que repercutiu bastante na internet, sobretudo nos grupos de WhatsApp, no TikTok. É um primeiro vídeo de muitos que virão por aí, né? O Ciro, pelo que eu apurei, ele vai explicar de forma muito didática como chegar a essas pessoas, né? Como tentar agregá-las ao Plano Nacional de Desenvolvimento, né? E vai muito além de uma questão eleitoral e até ideológica, não é? A outra parte, Ciro Gamer, né? O Ciro, vocês devem ter visto, na última terça eu gravei um pouco antes lá daquela segunda live, e tô gravando também um pouco antes dessa terceira. Ele tá aos poucos falando um pouco mais sobre videogames, para tentar dialogar com os jovens, com os adolescentes que acabaram de tirar o seu título de eleitor ou que vão tirá-lo em 2022, né? Os jovens de 16, 17, 18 anos ou um pouquinho mais. Mas é interessante que ele traz os seus filhos, né? O Gaelzinho, o menorzinho, que gosta muito de videogame, o Yuri, que é o terceiro filho, que vai participar dessa live de hoje, a própria Gisele, que entende um pouco, né? Que entende muito de comunicação, entende de política e de redes sociais. Vai ter a estreia, teve a estreia, né? Que eu tô gravando um pouco antes e vai ao ar a nossa análise depois, logo depois da live. Teve a estreia de um quadro muito interessante da grande Tabata Ganga, que é uma grande militante, estudiosa lá de São Paulo, não é? Que foi candidata a vereadora nas últimas eleições pelo PDT lá na capital paulista. Ela saca muito de videogame, saca muito de tecnologia, saca muito de política. Não é? Acho bastante interessante o Ciro fazer essa integração mesmo com grandes nomes da militância. Não é? Falta, como eu falei em vídeos anteriores e na última live, também prestigiar outras pessoas, né, da militância, né,
participar de lives, eventualmente nesses canais, ou chamar, né, os administradores. Eu não estou falando em causa própria não, pode chamar vários outros, não precisa nem me chamar, mas é fato, o Ciro tem que fazer essa integração maior com a militância, né? Tanto nas lives desses pequenos canais, páginas e perfis, pequenos assim, é a forma de falar, porque muitos desses têm milhares de seguidores, não é? Mas também chamá-los até a sua live oficial, né? Até a Ciro Games, não é? Nessa com certeza ele vai jogar um pouco mais, que é uma reclamação que o pessoal fez, né? Porque ele só passava, né? Só mostrava muito rapidamente ele com a mão no controle, a tela da TV dele jogando, enfim. Nessa terceira live ele com certeza jogou mais. E, além da Tabata, lógico, ele conversou com o grandioso Eduardo Suplicy, a qual eu tive o prazer de entrevistá-lo há pouco mais de 4 anos. Vou deixar para vocês aqui no post fixado essa entrevista. Mesma rádio aqui em Goiânia que também ajudei a levar o Ciro, né, interativa. Suplicy é maravilhoso, para mim, eu já falei isso reiteradas vezes e repito aqui, ele é o melhor quadro do Partido dos Trabalhadores, é um cara muito sensato, que não tinha obrigação nenhuma de lutar pelos desfavorecidos, né, porque é rico, porque é da classe alta, paulistana, mas mesmo assim ele faz, né, ele defende fervorosamente a renda mínima, né, e certamente eles conversaram sobre muitos desses temas e muito sobre a política econômica do Brasil, sobre a desigualdade social, não é? E, lógico, o terceiro convidado é o grande Falcão, um grande cantor cearense, né, que acabou de completar 64 anos, amigo de longa data do Ciro, né, um cara que eu acompanho muito, um cara muito engraçado, rei do brega atual, né, com a partida do grande Reginaldo Rossi, não é? O Falcão é um grande personagem cearense, grande personagem cultural, seja na música, seja na atuação, seja no humor, não é? É muito bom, o Ciro tem que trazer mesmo essas pessoas que ele se dá bem, né, de várias áreas, não só da política, não só da cultura, também da tecnologia, também do exército, não é? Eu estou ansioso para ver quais serão os próximos convidados, quero ver quando o Eduardo Jorge vai participar, não é? Quando a Marina Silva também vai vir. Enfim, o Ciro, ele de fato está caminhando no destino certo, né? Está se posicionando muito bem, está se mostrando muito bem na internet, né? Ele deu um tempinho nas entrevistas e lives, né? Recentemente ele só falou lá com o pessoal do CSB, que é a Central dos Sindicatos Brasileiros, o grande Antônio Neto, né? Ele mandou uma mensagenzinha no início do terceiro congresso, a gente tirou e postou aqui para vocês no canal. Aí na sexta-feira ele participou de uma ótima live com o próprio Antônio Neto e com o vice-presidente da Câmara dos Deputados, o Marcelo Ramos, né, que rompeu há algum tempo com o bolsonarismo. Né? O Marcelo Ramos, ele elogiou bastante o PDT e o Ciro Gomes, né? Praticamente abriu o voto no mesmo. Então é isso, o Ciro está fazendo essa costura muito bem elaborada, muito bem feita, não é? Especula-se que em São Paulo ele possa ter um grande palanque eleitoral ali formado pelo Datena, que não deve ser candidato a presidente nem a vice, muito provavelmente, como eu falei anteriormente, deve vir para o Senado, e o Geraldo Alckmin, né, que parece que está de malas prontas para o PSD, e aparece aí em primeiro lugar nas pesquisas, na corrida ao Palácio dos Bandeirantes. Não é? Então poderemos ter uma dobradinha de Pindamonhangaba. Né? O Ciro e o Alckmin nasceram na mesma cidade, interior paulista, não é? E eles podem se apoiar. Né? O Ciro pode apoiá-lo para o governo de São Paulo, já que o PDT não tem um nome próprio ainda, e nem deve ter. E, em contrapartida, o Alckmin, e quem sabe o PSD nacionalmente, também vai apoiá-lo para presidente, não é? O Ciro, só para fechar essa primeira parte, ele apareceu muito bem nessa pesquisa Datafolha, que foi divulgada aí na sexta-feira, né? Eu até fiz questão de fazer uma análise um pouco mais detalhada, fugindo um pouco, né, do convencional, né, dando ênfase o quanto o potencial de voto dele é alto, a rejeição está controlada, não é? Ele é o único candidato à terceira via que aparece na pesquisa espontânea, quando não mostra, né, os candidatos que irão
disputar a presidência no ano que vem, né? Simplesmente você chega para a pessoa de primeiro e fala, para quem você vai votar para presidente? Ele pontua ali com 2%. É lógico que muito atrás, tanto do Lula quanto do Bolsonaro. Mas é um retrato, né? É um retrato. E o Ciro, como eu falei, é o único da terceira via. Nada de Moro, nada de Simone Tebet, nada de Alessandro Vieira, nada de Mandetta, nada de Dória, né? Só lembraram do Ciro. Né? Além disso, o Ciro ele dá uma surra no Bolsonaro, mais de 20 pontos na simulação de segundo turno. Né? Tudo bem, pede para o Lula, mas como eu falei agora há pouco, é um retrato. Pode ser que daqui a um ano mude completamente esse panorama. Né? Mas ele está ali no melhor dos cenários com 12%, ou seja, aumentou, varia ali de 9 a 12 em vários senados. Tem cenário ali que ele disputa com 6 nomes da terceira via, e mesmo assim está resiliente no terceiro lugar. Não é? Eu vou deixar para vocês também um link sugerido, e embaixo também aqui nos comentários esse texto que eu fiz, né, para vocês analisarem com calma essa pesquisa, mas de antemão foi muito boa para o Ciro, não foi boa para o Lula e tampouco para o Bolsonaro, não é? Mas é isso. Além disso, teve pesquisa também lá pelo pessoal de Minas, né, o Poder Minas, que é mais ou menos parecido com esse levantamento feito pelo Datafolha, não é? O Ciro Gomes tem uma rejeição até baixa, aparece também em terceiro lugar, ali próximo, seguido de perto do Moro, mas o Moro não vai ser candidato, né? Não acredito que ele venha para disputar, né? Mas enfim, o Ciro, em todas as pesquisas, aparece muito bem colocado em terceiro lugar, ali já caminhando para chegar próximo do Jair Bolsonaro, que começa de fato a derreter. Né? O Lula parece que bateu no teto, e é isso. É cada vez mais claro que o único candidato da terceira via é o Ciro Gomes, e que sim, ele pode passar o Bolsonaro daqui a alguns meses e disputar o segundo turno dos sonhos com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, e para fechar o vídeo dessa terça-feira, lógico, eu vou falar sobre a pataquada, sobre a canalice, mais uma, do senhor Jair Messias Bolsonaro na ONU. Mais uma vez, ele não teve vergonha na cara, né, e mentiu descaradamente. Ele falou a todos que nessa pandemia ele ofereceu aí um auxílio emergencial de $800. Mentira absurda, absurda. Todo mundo sabe que é mentira, não só nós brasileiros, mas todo mundo. Né? Dinheiro de pinga, atualmente é R$150 apenas, o que não dá aí nem $30. Né? Também falou que o Brasil nunca antes, como agora, preservou a Amazônia. Mentira deslavada, mais uma, não. Pelo contrário, o Brasil nunca se desmatou tanto, nunca teve tantas queimadas na Amazônia, no Pantanal ou em qualquer outro bioma e florestas Brasil afora, não é? O Bolsonaro, ele está desesperado, ele é um mitômano, ou seja, ele tem mania de proferir mentiras, não é? E é um cara extremamente ignorante. Né? Ele levou até um pito aí ontem do Boris Johnson, que é uma espécie de Trump inglês, né, o primeiro-ministro inglês, né, sobre a vacina. O Boris Johnson deixou claro que a AstraZeneca é muito boa, que ele tomou, perguntou para o Bolsonaro se ele havia tomado, o Bolsonaro falou que não. Mentira. O Bolsonaro se vacinou sim, mas para manter essa retórica mentirosa, negacionista, fala que não. Se fosse assim, por que ele não mostra o cartão de vacinação? Por que ele teve ali um sigilo, ele impôs um sigilo de 100 anos desse cartão de vacina? Por quê? Porque tem culpa no cartório, porque não quer ser desmascarado pela sua ala radical, reacionária, fascista, não é? Mas enfim, o Bolsonaro não se cansa de passar vergonha em nós brasileiros, aquele picareta daquele ministro da Saúde, Queiroga, mostrando o dedo para os protestantes lá em Nova York, né, os brasileiros indignados com esse governo genocida e traidor, não é? É isso, é uma vergonha atrás de vergonha, né? Eu não aguento mais esse presidente pilantra chamado Jair Messias Bolsonaro, mas infelizmente ele não vai cair. Acho que não há tempo hábil para o impeachment
né? Ainda não há a costura política necessária, não é? É verdade que a gente tem que continuar pedindo pelo impeachment, continuar detonando os seus desmandos. Dia 2 de outubro eu vou pra rua. A gente até deixou um vídeo aqui para vocês do presidente Lupe falando sobre esse absurdo proferido por Bolsonaro lá nos Estados Unidos e sobre a importância de comparecer nesse próximo protesto do dia 2 de outubro. Não sou um sommelier de vacina e nem de protestos, como eu falei no último vídeo. Mas é isso. Esse governo Bolsonaro já acabou e esqueceu de cair. Ele já morreu, já esqueceu de cair. Mas a gente vai continuar nessa luta. A gente vai continuar metendo o dedo na ferida e mostrando o quão absurdo e pilantra é Jair Messias Bolsonaro e seus asseclas, né? A CPI está em fase final, infelizmente não vai dar em nada, ele não vai ser indiciado de fato, não é? Mostrou apenas para mostrar mais absurdos do que as pessoas já sabiam, né? Para deixar cada vez mais claro, para ajudar a derreter a imagem do Bolsonaro, não é? Que já vai para o seu patamar mais baixo, de 15, 16% de fanáticos, não é? Teve ali um ato absurdo nessa CPI hoje, né? O CGU, ele espinafrou a Simone Tebet, né? Chamando ela de descontrolada. É assim, esses pilantras, esses fascistas, eles agem assim, toda vez que eles são acuados, eles atacam de volta, eles cometem o ad hominem. Foi assim hoje na CPI, né, com a senadora Simone Tebet, que muito provavelmente deverá vir conosco, deverá marchar junto conosco nas eleições de 2022. Beleza? Era isso que eu tinha para falar para vocês, galera, essa semana. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aí no canal, dê like se gostou, dislike se não aprovou e comente sobre tudo o que eu falei para vocês. E aí, vocês estão gostando dos últimos vídeos e lives do Ciro, das entrevistas que ele tem dado ultimamente? Quem vocês acham que ele deveria chamar para Ciro Games? O Bolsonaro, ele... Qual é a dele? Ele vai ficar sempre nessa de ficar nos envergonhando, de ficar com essas bravatas, com esse negacionismo? Deixe seu recado, um abraço, valeu e até terça-feira que vem.